Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. E no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Queridas e queridos irmãos, meditando aqui nesta passagem, me chamou muito a atenção quando fala sobre o trono de Satanás. Eu acredito que isso pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estava sobremaneira multiplicados, Pois Pérgamo era um centro de adoração ao imperador romano. E a doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta que vendeu seus serviços a um rei pagão e que aconselhou a seduzir Israel e comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. A doutrina de Balaão refere-se, portanto, a mestres e pregadores corruptos que em Pérgamo levavam suas congregações à transigência fatal com a imoralidade, o mundanismo e as falsas ideologias, tudo por amor à promoção pessoal ou vantagem financeira. Segundo me parece, a igreja em Pérgamo tinha mestres que ensinavam ser a fé salvífica, mas em Cristo compatível com a prática da imoralidade, O Senhor fala aqui que ele batalharia contra eles. Jesus se oporá, a qualquer pessoa que na igreja favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Ele promete que batalhará contra os crentes mundanos, caso não se arrependam. Devemos prestar atenção às advertências do Espírito Santo. Ele continua a falar às 7 igrejas da Ásia, nos ordena a vencer o pecado no mundo e nos proíbe tolerar a imoralidade em nosso meio. Se não formos vitoriosos nesta área crítica, seremos privados da presença de Deus e do poder do Espírito Santo, tornando-se inimigos do reino de Deus. Se, por outro lado, vencermos, receberemos um maná escondido da vida espiritual e uma pedra branca, que significa o triunfo da nossa fé sobre tudo quanto procura destruir nossa devoção a Cristo. Ser cristão em um mundo hostil exige coragem. Precisamos permanecer fiéis, mesmo quando a cultura ao nosso redor nos pressiona a comprometer nossa fé. É muito difícil, eu vejo muitos irmãos caindo, Porque muitas das vezes a igreja tem feito a sua própria doutrina. E com isso tem muita gente que termina caindo, Termina deslizando. Porque tudo aquilo que é proibido se torna fácil, E muitas das vezes, muita exigência termina fazendo com que a pessoa ela caia ali naquele erro. Se estiver na palavra de Deus, amém, Deus vai dar forças. Mas se for doutrinas criadas por homens, fica difícil, Muitas vezes o perigo para a igreja não vem de fora, mas de dentro, através dos ensinos que distorcem a verdade. Precisamos vigiar e nos afastar de qualquer influência que comprometa a santidade.
Deus é amor, mas também é justiça. Se a igreja não se purificar, enfrentará a correção divina. O arrependimento deve ser uma prática constante na vida cristã. A todo momento devemos nos avaliar, devemos nos purificar diante de Deus, nos analisar, não somente naquele dia da Santa Ceia que a gente se analisa, mas todos os dias, né? Todas as nossas atitudes, nós devemos nos avaliar e ali a gente precisa ver se realmente estamos dentro da doutrina de Deus, dentro da palavra ou não. Quem permanece fiel receberá de Deus uma recompensa eterna muito maior do que qualquer prazer ou posição terrena, né? Então que a gente não venha deixar posição nenhuma roubar a nossa coroa. Precisamos permanecer sim fiéis até o fim, né? Porque muito valioso é o que Deus tem preparado para nós. É maior do que qualquer coisa aqui nessa terra, qualquer posição, qualquer cargo, status, é melhor do que qualquer coisa, né? A igreja de Pérgamo, gente, nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo em meio à oposição, né? Mesmo a gente vendo coisas ocultas, obscuras por trás dos bastidores, a gente precisa permanecer firmes na fé. Não devemos tolerar ensinos e práticas que desagradam a Deus. O arrependimento é necessário para evitar a disciplina do Senhor. Os fiéis receberão uma recompensa eterna. A gente sempre tem que pensar, né, na nossa recompensa. A gente não vai tolerar práticas erradas que desagradam a Deus, né? Devemos sempre estar arrependidos e é necessário evitar, para a gente evitar, né, a disciplina, a correção do Senhor. Porque tudo que se planta, colhe. Se eu jogo boas sementes, eu vou colher bons frutos. Se eu jogo mais semente, eu vou colher maus frutos. Não é isso? Pérgamo representa uma igreja que resistia à perseguição externa, mas lutava contra a corrupção interna. Isso nos alerta sobre a importância da fidelidade à palavra de Deus e da vigilância contra qualquer influência que nos afaste da santidade, né? Muitas das vezes o mal está ali dentro da igreja, não está fora, né? As coisas erradas estão dentro da igreja, a gente não pode nos influenciar por isso, mas devemos andar em santidade, né? E deixar essas coisas que o Senhor ele venha julgar. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.